Você não precisa de mais motivação. Você precisa ser mais pressionado. E eu sei que isso soa errado, mas fica comigo. Durante muitos momentos da minha vida, havia uma dúvida que não saía da minha cabeça, especialmente nos momentos que eu me sentia completamente estagnado. O que é que me faz tomar uma ação que realmente traga resultados positivos para a minha vida? Eu ficava inconformado com o fato de me sentir estagnado no mesmo lugar. E pior, ficava observando a situação, mesmo sabendo exatamente o que precisava ser feito. Eu procrastinava, adiava, e isso era frustrante demais. Eu percebi que quando eu estava sem direcionamento, sem propósito e sem motivação, literalmente nada acontecia na minha vida. Mas aí, eu comecei a observar um padrão completamente diferente em mim mesmo. Em momentos de alta pressão, quando eu precisava tomar uma atitude no trabalho, nos estudos, nos meus objetivos pessoais, algo mudava dentro de mim. Uma energia diferente aparecia do nada e eu agia de verdade. Eram momentos decisivos que, quando eu parava para ver, realmente era o que me fazia ter resultados. Porque eu não queria sofrer as consequências de não agir. Então, um dos maiores combustíveis que me pressionavam era o medo. Medo de nunca conseguir construir a vida que eu quero. E medo de decepcionar minha família por não atingir os resultados que esperavam de mim. E foi aí que eu entendi algo que mudou completamente minha perspectiva sobre crescimento. A pressão não é um problema que precisa ser evitado. A pressão é o mecanismo que nos força a evoluir. Deixa eu te contar uma coisa que ninguém gosta de ouvir. O conforto é o maior inimigo do seu desenvolvimento. E eu não digo isso para soar motivacional. Digo porque é literalmente o que a neurociência explica. Quando você está confortável, seu cérebro não tem razão alguma para criar novos padrões, para pensar fora da caixa e resolver problemas. Existe um conceito chamado zona de conforto, e muita gente entende errado esse conceito. Zona de conforto não significa que você está feliz. Significa que você está no padrão que seu cérebro já está acostumado. Mesmo que esse padrão seja ruim para você e mesmo que esse padrão te faça sofrer todos os dias. Se é familiar, seu cérebro tende a manter. Pensa comigo, você já ficou num emprego que odiava por muito tempo? Já esteve em uma situação que precisava mudar, mas não mudou? Isso é zona de conforto. Não comodidade no sentido de estar bem, mas simplesmente a ausência de pressão suficiente para te mover, o que muitas das vezes te faz aguentar um desconforto conhecido ao invés de enfrentar um novo desconforto. Existe um fenômeno psicológico muito bem documentado chamado Ley de Yerkes-Dodson. Foram dois pesquisadores que estudaram a relação entre pressão e desempenho humano, e o que eles descobriram foi completamente contraintuitivo. Se você está sob muita pressão, acaba colapsando e paralisando, te impossibilitando de realizar determinada tarefa. Mas agora, e a pressão no nível certo? Performance máxima. Isso significa que seu sistema nervoso foi literalmente projetado para responder à pressão. Porque quando você sente pressão, seu corpo libera cortisol e adrenalina. Seu foco aumenta, sua capacidade de resolução de problemas ativa e você começa a enxergar caminhos que não via antes. A pressão, na dose correta, ela não te quebra, ela te acorda. Pensa nos melhores momentos da sua vida, nas conquistas que você se orgulha até hoje. Eu aposto que a maior parte delas veio depois de um período de muita pressão. Aquela prova que você não podia reprovar, aquele prazo que não podia ser perdido, ou até mesmo aquela situação financeira que te obrigou a correr atrás de verdade. A pressão estava lá em todos eles. Eu, por exemplo, só comecei a mudar minha vida de verdade quando estava sob a pressão de estar desempregado há 6 meses sem dinheiro nenhum e tomei a decisão de mudar de estado. Agora pensa nos maiores atletas da história. Michael Jordan foi cortado do seu time de basquete. Não era o melhor jogador quando era jovem, mas a pressão de ser cortado e de ser rejeitado publicamente virou combustível, virou obsessão, virou o maior jogador de basquete de todos os tempos. Em 2008, Elon Musk estava com a SpaceX prestes a falir completamente. A Tesla também estava afundando. Ele estava divorciado, sem dinheiro, sendo ridicularizado publicamente por especialistas, mas aquela pressão absurda o forçou a tomar decisões que em condições normais nunca tomaria. Ele colocou até o último centavo que tinha nas duas empresas. E hoje,
A SpaceX é a empresa espacial mais valiosa do mundo. E isso começa exatamente na pressão máxima. Mas eu não preciso ir muito longe para você entender. Pensa na sua própria vida. Qual foi o momento que você mais cresceu? Tenho certeza que foi após um momento muito difícil. Uma demissão, um término, uma crise financeira ou até mesmo uma situação que te colocou contra a parede. Porque quando você não tem para onde correr, você finalmente age. Talvez você esteja se perguntando: Mateus, mas se a pressão é tão poderosa, por que passamos quase a vida inteira tentando evitá-la? É simples, porque é instinto primitivo. Nosso cérebro foi programado ao longo de milhares de anos para buscar segurança, minimizar ameaças, conservar a energia, e pressão acaba ativando os mesmos mecanismos de ameaça no seu cérebro. Mas aqui está o problema real. Esse mecanismo foi desenvolvido num contexto completamente diferente do que vivemos hoje. Nossos ancestrais precisavam evitar predadores, escassez de comida, guerras tribais, então faz todo sentido ter medo nessas situações. Mas hoje, a ameaça que seu cérebro percebe é mandar uma mensagem importante, gravar um vídeo, pedir um aumento ou até mesmo começar um projeto novo. E o seu cérebro trata essas situações com o mesmo sistema de alarme antigo. E é exatamente por isso que você procrastina e adia suas tarefas. Não é fraqueza, é biologia mal calculada para o mundo atual. E entender isso muda a forma como você se enxerga. Então, o que fazemos com isso? Existem duas formas de lidar com a pressão. A primeira é esperá-la chegar, e aí você reage. A segunda é criar pressão estratégica, e aí você se organiza. A diferença entre essas duas formas define quem você se torna. Pressão reativa é quando a vida te impõe uma situação limite. Você perde o emprego e precisa encontrar outro. O dinheiro acaba e você precisa agir. Sua saúde piora e você precisa mudar seus hábitos. Funciona? Sim. Mas você sempre fica na posição de quem está correndo atrás do prejuízo. Agora, a pressão criada é completamente diferente. É quando você, deliberadamente, cria condições de pressão antes de precisar. Você assume um compromisso público antes de estar pronto, coloca em jogo algo real numa meta, você diz para alguém que importa para você que vai entregar algo até uma data específica, você cria a pressão. E é nesse momento que você performa em um nível que você nem sabia que era capaz. Isso tem nome na psicologia comportamental. Chama-se Commitment Device, ou mecanismo de comprometimento. É quando você usa a sua própria psicologia contra a procrastinação. Você sabe que vai querer desistir no futuro, então você cria obstáculos hoje que tornam o desistir mais difícil. É estratégia, não força de vontade. Deixa eu te dar ferramentas concretas para você poder usar isso na prática agora mesmo. Se você tem uma tarefa sem prazo definido, ela vai ser adiada e você nunca vai fazer de verdade. Então, defina um prazo. E melhor ainda, comunique para alguém de confiança esse prazo. A pressão social de não querer decepcionar alguém é um dos motivadores mais poderosos que existem. Ferramenta número 2. Apostas com consequências reais. Estabeleça uma meta com algo concreto em jogo. Tipo, se eu não cumprir essa tarefa, eu não vou naquele passeio que eu quero. Quando tem consequência real, o seu nível de comprometimento muda completamente. O seu cérebro trata diferente aquilo que tem custo real. É diferente de prometer para si mesmo. Ferramenta número 3. Eleve o padrão do seu ambiente. Se você está cercado de pessoas sem pressão, sem ambição, sem metas reais, vai ser muito difícil criar pressão interna suficiente. O ambiente é o maior regulador de comportamento que existe, então busque estar sempre em ambiente com pessoas que sejam de um nível acima do seu. Automaticamente, você vai se sentir motivado a crescer de forma mais natural e constante. Então para de esperar as condições perfeitas. Para de esperar a motivação aparecer. Crie a pressão antes de estar pronto, porque no fim, não é o mais talentoso que chega lá, é o que não tinha outras opções. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e me conta aqui nos comentários, qual foi o momento na sua vida de pressão que mais te fez evoluir? Quero ler. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!